Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você, mas se fizer, eu fico feliz que tenha ajudado alguém. A gente está fazendo um playlist, né, de aulas para criação de Assets 1. Talvez, se você estiver vendo isso por acaso e assistir né, essas aulas na ordem do playlist, talvez faça um pouco mais de sentido. Tá? A gente está seguindo um plano de ensino, né? Várias dessas coisas já foram abordadas nas aulas, né? Algumas nas aulas de feedback, outras nas aulas teóricas, né? Aqui eu tenho o conteúdo que é o conteúdo do próximo trabalho é, do curso, né? Da próxima trabalho nosso. Então a gente vai ter um trabalho que envolve modelos que podem ser animados na Unity, né? Então a gente vai ver um pouco sobre rig, animação na unidade 4. Meu intuito hoje é falar o que, que é o sistema de parentesco, né? Como a aula é muito longa, eu imagino que dá tempo de falar o que, que é o Armature, o que, que são os bones, o grupo de vértice e o Armature Bind. Então, meu intuito nessa aula é cobrir esse bloco aqui. Tá? Se o tempo não der, tudo bem, a gente está relativamente adiantado. A gente está quase no final do curso, olha só, quase no finalzinho da disciplina. Né? Então, se eu tiver que expandir um pouco o conteúdo, não tem problema. Tá? Então, para dar sequência aqui, eu vou usar o modelinho do avião que eu tenho feito esse semestre, né? Esse mesmo modelo aqui. E aí, a primeira suposição aqui é que eu quero animar, né? Eu quero colocar animação nesse modelo, tá? É, as animações que eu posso colocar nesse modelo, esse modelo ele foi feito já com algumas partes soltas, né? Então, por exemplo, a arma do meu modelo, ela é solta. Ela não está presa a nada, né? Vamos fazer aqui, selecionar ela aqui, né? E talvez eu queira fazer, sei lá, eu não sei se funciona assim, também não estou fazendo ciência de foguete. Mas talvez eu queira fazer ela girando, né? Tipo, atirando para os lados, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então talvez eu queira que ela, né, que o player possa mudar a mira e fazer ela virando para os lados. Então isso pode ser uma animação que eu quero fazer, né? Outra animação que eu posso querer fazer seria os flaps, né? Então, fazer o flap abaixando ou subindo de acordo com o controle do player, né? Então, mostrar para ele que ele está controlando o avião, né? Então, eu tenho também aqui, ó, essa peça aqui de trás, né? Talvez eu queira fazer ela também girando, né? Na hora que o player estiver controlando, falar que ela tem para um lado para o outro. E eu tenho a hélice, né? A hélice pode ser um elemento que eu posso querer fazer ela girando ou animada. Tá? Então, essa é a suposição, tá? Esse é o conceito teórico por trás das decisões que eu vou tomar aqui de animação, né? E aí eu tenho duas formas de entregar esse modelo para ser animado, tá? Uma das formas, é, é, essas duas formas de preparar o modelo de animação, a gente vai chamar isso de rig, tá? Então o rig seria um mecanismo, né, a armação que possibilita que eu faça animação. Então quando a gente fala de rig, é comum que a gente esteja falando do sistema de montagem do modelo, tá? E tem duas formas principais de fazer essa armação para que eu possa fazer a animação, né? Então, a primeira forma de montar que a gente vai ver aqui é usando parentesco. Então, parentesco é uma forma de entregar o modelo para animação e a outra forma seria o armature, né? É, são duas formas, eu posso misturar as duas, obviamente, mas são duas formas aqui. O armature a gente também vai conhecer como skinning ou skeleton. Nossa senhora, minha letra tá ficando cada dia mais bonito.
Para quem estiver vendo essa aula aí, deixa eu dar um contexto sobre meu estado de saúde. Eu tô recuperando de uma gripe, tô ainda com o nariz ruim, então minha voz pode estar meio excessivamente grave ou parecendo meio fanha, tá? E o meu estado também de energia, eu tô super molenga, eu parece que eu tô em slow motion o tempo todo, né? Mas vamos lá. Skeleton. Então a gente consegue encontrar o Armature com esses dois nomes aqui, tá? Para começar, eu vou fazer o sistema de parentesco, tá? O sistema de parentesco, deixa eu tirar essa setinha aqui. O sistema de parentesco está diretamente relacionado com a organização das coisas na hierarquia, né? Na verdade, já existe aqui um sistema de parentesco, né? Tipo, meu avião manda nos vértices, né? Ou seja, a origem do meu objeto, que é essa bolinha laranja aqui, ó. A origem manda nos vértices. Os vértices seriam esses pontos da modelagem, né? E os meus vértices mandam no material, ou seja, são eles que mandam no material. Então existe aqui já uma hierarquia, né? Ou seja, quem manda em quem, né? Então esse recuo aqui, ó, ele indica que esse vértice vai estar aonde essa origem estiver. E aqui ele me diz que esse material vai estar aonde esses vértices estiverem, né? Então isso aqui já é um sistema de hierarquia. Mas no caso do meu avião, eu não tenho nenhuma outra peça, né? Então o que eu vou ter que fazer aqui, ó, para gerar peças animáveis, eu vou ter que separar as peças que eu quero animar, tá? De novo, porque eu fiz tudo num objeto só, se eu for tentar rotacionar a hélice, né? Se eu for tentar rotacionar a hélice, eu vou rotacionar o avião inteiro, né? Então, eu preciso separar as peças quando a gente estiver fazendo o rig por parentesco, né? Lembrando que eu estou fazendo o rig por parentesco, né? Exclusivamente por parentesco, eu vou ter que separar as peças, né? Quando eu estiver fazendo o rig do tipo armature, eu não preciso separar as peças, mas eu também vou precisar do conceito de parentesco, né? Ou seja, o conceito de parentesco vai funcionar nos dois tipos de rig, tá? Então é importante a gente entender o conceito de parentesco, tá? Aqui eu vou separar as peças que eu quero animar. Então eu vou começar com a hélice, né? Eu vou selecionar ela aqui, ó. Então deixa eu ligar aqui meu Screen Keys. Como é que é? Screen Key. Só para vocês verem os atalhos, né? Que eu estou usando. Mas eu estou fazendo aqui uma seleção de coisas linkadas, né? Seleção de coisas linkadas. E eu vou usar agora um comando que eu ainda não usei eu não lembro de ter usado. Talvez eu tenha usado, mas eu não lembro de ter usado, que é o comando de separação, né? Ou seja, eu posso pedir pro Blender separar para mim as peças que estão selecionadas, as peças que têm material diferente ou as peças que estão soltas, né? Ele vai separar todas as peças soltas aqui. E eu acho que isso aqui talvez seja um pouco demais no meu caso, né? Talvez não seja isso que eu quero, né? Mas vamos fazer aqui mais simples. Selection. Não, mentira. Selection já estava. Vamos lá. Não, vamos fazer selection de novo. Vamos pegar aqui um vértice. Select. Eu vou aqui no Linked. Mesh. Eu vou atrás do Separate. Selection. E agora ele criou para mim, ó, um objeto novo. Ou seja, agora meu avião é feito de duas partes. Ele é feito do corpo do avião e da hélice. Eu não sei como é que fala hélice em inglês, e eu estou nomeando as coisas em inglês, né? Isso é uma boa pergunta. Se alguém que estiver comigo ao vivo aqui souber como é que fala hélice em inglês, me avisa, né? É, eu vou colocar o nome de, sei lá, fan de ventilador, né? Pedal, não sei. Vou deixar fan. Não sei se é isso não, daqui a pouco eu pesquiso. Como que chama hélice? Eu não sei se é helix. Eu não sei se. Heli?
Screw? Screw? Pode ser. Eu aceito. Vai ser a sugestão do Matheus. Propeller. Propeller é mais longo do que Screw. Vamos de Screw. Screw também me fala um pouco sobre o movimento, né? Então, massa. Obrigado, Matheus. Vamos usar Screw. Gostei da sugestão. Qual que é o problema aqui do meu Screw? Qual que é o problema do meu Screw? O primeiro problema é que ele... Se eu rotacionar ele, ele vai rotacionar pela origem, né? Então a origem dele tá aonde era o... Deixa eu esconder o avião aqui, né? A origem dele tá aonde era o avião originalmente. Eu quero trocar essa origem, tá? Quero trocar essa origem aqui, né? E aí, eu tenho mais de um jeito de fazer isso, né? Eu posso selecionar aqui o miolo é, é, dessa hélice aqui. Eu provavelmente vou usar esse comando bastante a partir de agora que a gente vai mexer no rig, né? É o comando que eu encontro em Shift S, que é o snap, né? Eu vou pedir para o meu cursor ir para a seleção. Vou lá no modo objeto e vou pedir na minha origem, set origem, para minha origem ir para onde está o cursor, tá? Eu devo usar esse comando bastante agora, tá? No caso da hélice, eu poderia usar provavelmente o set origem, origem para geometria, e ele provavelmente ele acertaria, porque meu objeto ele é simétrico, né? A geometria dele vai estar mais ou menos no centro, então eu poderia usar isso. Por que que eu não vou usar ele nessa aula? Porque as outras peças não vão funcionar dessa forma. A única peça que eu consigo ver funcionando assim é a hélice. Então eu vou usar provavelmente a origem no 3D Cursor e vou usar provavelmente o snap, né, o comando de snap, é, né, o termo é snap, aqui o atalho é Shift S, né? É, eu nunca lembro nos menus onde que fica, geralmente é no menu do objeto. Snap, aí ó. Achei, ó, bonitinho. Aqui ó. Eu vou usar bastante cursor para selecionado, né? E vou usar, em alguns casos, a seleção para cursor também, essas variações, tá? Mas eu devo usar bastante cursor para coisas selecionadas. E aqui eu tenho o screw. O screw, ele tem que ir aonde o avião for. Então o avião, aonde o meu avião for, a hélice tem que ir junto. É aqui que entra o conceito de parentesco, ou seja, meu avião vai ser o pai, minha hélice vai ser o filho. Na hierarquia, eles têm que ficar nesse recuo aqui, né? Eles têm que ficar nesse recuo aqui. Então, o jeito mais simples de fazer, o jeito mais simples de fazer é eu clicando aqui, arrastando isso aqui, ó, ele vai me dar os atalhos aqui, ó. Ctrl vai fazer o link e Shift vai fazer o parentesco. Então, se eu estiver arrastando aqui e segurar o Shift, né? Eu estou segurando ó, o clique e o Shift. Se eu soltar isso aqui dentro, ele vai ser filho agora do avião. Então, agora, aonde o avião for, a minha hélice vai atrás. E a hélice continua ainda podendo ser animada. Por que que é legal esse tipo de organização de rig? Porque na Unity eu posso falar que a hélice move de acordo com a velocidade do meu avião, por exemplo. Eu posso falar que se ela tomar um dano, eu posso fazer a hélice saindo fora, né? E isso, porque é um objeto à parte, é um pouco mais fácil, às vezes, de programar do que se fosse tudo numa peça única. Então, alguns elementos como carro, né, ou elementos que você sabe que o código é que vai fazer a animação, é a programação, às vezes é interessante fazer o rig separadinho aqui, tá? Eu vou fazer isso com outras peças. Eu quero meu animal, meu avião cheio de articulações, então eu vou repetir o processo algumas vezes, tá? Então, eu vou separar
cada uma dessas, cada um desses elementos aqui, ó, que são animáveis, ou seja, cada um dessas peças aqui, eu vou separar, não estou nem aí, separar essas todas aqui, ó. Então selecionei todas usando a seleção linkada. Vou vir aqui no meu select, né, sempre que eu não souber o atalho, só mostrar de novo para vocês aqui, ó, estou usando essa seleção, linked, para poder fazer isso aqui. E para separar, eu estou vindo em separate. Tem um atalho P aqui, mas eu não vou preocupar nem em escrever o atalho, não. Vocês podem vir por aqui. Se eu separar por seleção aqui, ó, eu criei o quê? Um objeto que são todas as peças aqui, ó. Não é isso que eu quero. Eu quero que cada uma dessas peças aqui seja um objeto separado, porque eu quero que cada um deles tenha uma origem. Ou seja, eu quero que cada um gire a partir de um ponto diferente. Porque eu quero que cada um gire a partir de um ponto diferente, não adianta eu fazer é, é, o, né, tipo, a separação disso num objeto único, tá? Eu vou chamar isso de pedal, eu não sei como é que chama isso de novo, eu não sei como é que a gente batiza isso aqui, tá? Vou chamar isso aqui de pedal também. Não sei o nome técnico dessas coisas, né? Depois eu pesquiso melhor o nome, isso aqui é só para ilustrar. Provavelmente se eu estivesse fazendo a versão final eu estaria caçando o nome online na internet, né? Mas aqui, ó, se eu entrar no modo edit desse aqui, ó, nesse caso aqui, ó, que eu tenho todas as pazinhas e cada uma é um objeto separado, eu posso usar aquele separate, né, é, por pazes partes soltas. Aqui faz sentido, porque eu quero realmente que cada uma delas vire um objeto, né? Então eu posso usar aqui, ó, por partes soltas. Ou seja, eu vou ter que cada uma dos meus pedals vai ser um objeto. Cada um dos meus pedals vai ser um objeto. E isso é bom porque eu vou poder animar cada um deles separadamente, né? Então, eu vou fazer o parentesco é, 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 dessas peças só depois que eu nomear e arrumar a origem. Eu não quero lidar com isso antes, né? Então, eu quero tratar a origem de cada uma delas e já nomear elas direito, né? Então, vamos começar por essa aqui. Eu provavelmente vou querer girar ela a partir desse ponto aqui, né? Vamos vir aqui. Ou seja, eu vou provavelmente querer rotacionar ela a partir daqui. Então eu vou selecionar essas faces aqui. Vou usar o comando de snap, né? Cursor para selecionado. E no modo objeto, eu vou ajustar a origem no cursor. O que isso quer dizer para mim? Que agora eu posso rotacionar meu pedal por aqui, ó. Esse pedal, ele é um pedal atrás, né? Então vamos pegar aqui, vamos nomear ele. Eu vou chamar ele de pedal back, a coisa e depois a característica back. E aí, porque ele está à esquerda do meu avião, eu vou colocar um ponto left, tá? Isso é ligeiramente importante para os nossos rigs. Definir o lado esquerdo e o lado direito vai ser muito importante na hora de definir as coisas de rig, né? Então esse aqui é o pedal back left. Vamos fazer agora esse outro aqui, que vai ser o mesmo procedimento. Agora eu vou fazer usando o atalho Shift S, cursor para selecionado. Sete origem. Origem para ter cursor. Vamos vir aqui, girar ele. E esse vai ser meu pedal back.
ponto right, né? Ou seja, eu tenho left e right aqui, tá? Poderia escrever inteiro, mas no caso de esquerda e direita, é, existe uma coisa na programação do Blender que ele entende ponto L e ponto R, ou seja, ele entende isso aqui, ó, para o Blender é left e isso aqui é right, tá? Ele entende esses dois finais aqui como algo útil para animação, para programação, né? Vamos fazer a mesma coisa com esse cara aqui agora. Vou entrar no modo Edit. Aqui eu vou selecionar essas faces daqui, né? Selecionei essas faces aqui. Select. Não, mentira, não é Select. Select eu já fiz. Já fiz isso umas 3 vezes hoje, né? Mesh, Snap, cursor para selecionado, Object Mode, objeto, origem, origem para cursor. Vou conferir aqui, ó. Legal demais. E esse aqui vai ser meu pedal back. Ou seja, esse aqui é meu pedal back. Ele não é left nem right, ele é centralizado, né? Então eu tenho aqui, ó, pedal back, vamos nomear bonitinho, pedal back. Vamos nomear isso aqui direitinho também, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, né? Ou seja, agora eu tenho esses 3 pedals aqui que eu posso colocar eles dentro do meu avião aqui também, né? Aqui todos os meus parentescos eles estão meio que direto ao ponto, né? Ou seja, todas as peças aqui elas são filhas diretamente do corpo do avião. Mas tudo bem. Vou vir aqui, vou segurando o Shift. Agora, quando eu mover meu avião, as peças vêm junto, mas elas têm agora como serem animadas individualmente no motor de jogos, tá? Então isso aqui, de novo, se eu for acionar isso aqui, vamos supor que quanto mais, vamos imaginar que você está pegando a alavanca, né? Deixa eu desenhar aqui, eu consigo desenhar a alavanca de um controle do joystick. Nossa, só Deus protege o Daniel nessa vida. Isso é porque é formado nas coisas que envolvem desenho, né? Então, vou imaginar que essa alavanca, quanto mais para a esquerda ela tiver, né? Ou seja, quanto mais para a esquerda, mais intenso fica o giro dessas asas aqui, né? Então, essa intensidade ela pode estar diretamente associada ao comando. Então, nesse caso, vai ser animado pela programação, tá? Então, eu vou falar isso várias vezes, né? Esse formato de montagem do avião aqui é interessante nesse caso aqui, tá? Outra coisa que a gente vai ver aqui, ó, porque eu fiz o parentesco das peças, eu consigo ver uma linha pontilhada entre as origens do avião e das peças, né? Então, existe uma linha pontilhada aqui mostrando que existe uma ligação, uma relação de parentesco, tá? Vamos lá, vamos fazer é, 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 mais pecinhas aqui. Então, deixa eu fazer em slow motion isso aqui, né? Lembrando, eu estou refazendo várias vezes, né? O mesmo processo, tentando lembrar de tudo que eu tenho que falar. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui para poder isolar o objeto é usar a visão local. Então, eu estou apertando aqui a barra, né? Essa barra é a barra do numpad, né? Então, é, é o local view, tá? Então, local view. Para entrar no modo edit, né? Para entrar no modo edit, eu estou usando o atalho Tab,
Para selecionar, eu configurei meu Blender para selecionar com o botão direito, tá? Isso é uma opção minha. Se você está vendo essa aula por acaso, vai no playlist, vê desde o começo, né? Você vai ver que eu configurei o Blender para selecionar com o botão direito. Eu tenho meus motivos, né? Me deixa. Mas aqui, ó, eu fiz a minha seleção, né? Vou vir aqui no Snap, cursor para selecionado. Eu estou usando o atalho Shift S para poder puxar esse menu, que é exatamente, opa, que é exatamente esse menu aqui, tá? Só que num formato de torta, sei lá, como é que chama, Pie Menu. E aqui, ó, isso aqui está selecionado, né? Dentro do modo Edit eu não tenho acesso à origem, então eu vou para o modo Objeto, Tab de novo, Origem, para 3D Cursor, né? Depois de fazer isso, eu vou sair da minha visão local, né? Eu faço isso só para poder ficar mais fácil de ver o que eu estou fazendo. Vou renomear. Então, isso é um pedal do lado direito, né? Esse que é o meio. Ele é de baixo, né? Então, eu vou chamar ele de bottom pedal. Bottom, para eu saber que ele é de baixo. Bottom. E vou colocar ponto R, né? Separando por ponto, porque o Blender entende esse ponto. Copiar e colar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu estou usando o drag and drop para fazer o parentesco, né? Só que para esse parentesco funcionar, eu preciso segurar o Shift no teclado para ele poder virar o drop to set parent. Tá? Se eu quiser remover, se eu segurar o Shift aqui, ó, ele vai ter o drop to clear parent. Se eu segurar o Shift e mover ele para fora do objeto. Então eu consigo tanto criar quanto remover, né? Aqui eu já fiz o parentesco desse, agora eu vou fazer o de cima, não fazer esse aqui, né? E eu vou fazer direto aqui, eu não vou repetir tudo que eu falei aqui, eu vou só fazer, né? Tá. Então não é um processo que demora tanto, né? Então esse aqui vai ser left e esse aqui vai ser left também. Então não demora tanto. É óbvio que se eu estivesse modelando já com isso em mente, ia ser mais rápido ainda, né? Vamos fazer de novo, visão local. A minha seleção aqui, Shift S, cursor selected, Tab, objeto, origem, para 3D cursor, sair da visão local, renomear. Agora, esse aqui vai ser up, né? Ou top. Acho que top, né? Acho que para bottom, top é mais relativo, assim. Então, se um é bottom, outro é top. E esse aqui é left. Copiar e colar aqui também. E aqui eu já estou na minha última pecinha. Visão local. Tab. Shift S. Cursor para selecionado. Tab. Objeto. Set origem. Origem para cursor. Vamos nomear isso aqui como... Copiar esse nome aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Isso aqui vai ser right. Então, ponto R. Right é direita, né? Imagino que as pessoas talvez saibam disso, talvez não saibam. E aí, aqui, ó, eu tenho mais um ajuste para fazer, tá? Eu tenho mais um ajuste para fazer nessas peças aqui, ó. Nenhuma dessas peças aqui precisa do material vidro, né? Então eu vou tirar o vidro de todas elas aqui, ó.
Nenhuma dessas peças aqui precisa desse material. É bobagem, é redundante que elas tenham o mesmo material aqui. O único que precisa de do material vidro é o corpo do avião. Deixa eu sair da visão local aqui. Então agora eu tenho um avião que move por completo e que tem as alavancas, né, as pazinhas, né, móveis. E eu posso programar essa animação na Unity. Talvez eu queira fazer isso com a arma também, né? Vamos fazer com a arma também. Então, olha só. Edit Mode. Vou selecionar minha arma aqui. Vamos separar ela aqui também, né? Então, agora eu vou usar o atalho para separar. Eu vou apertar P e vou apertar Seleção. E, no caso da arma, eu ainda vou ser mais exagerado ainda. Eu vou querer separar a base da arma também e a munição aqui da arma. Por que eu quero fazer isso? Eu quero poder fazer a minha arma recuando, né? Então eu quero poder fazer a minha arma recuando e eu quero fazer isso aqui girando quando eu estiver atirando. O player vai ver isso? Não. Eu realmente preciso disso para o jogo? Não. Mas isso vai ser um bom exemplo de parentesco e cadeia de parentesco para o nosso rig, né? Então esse é um bom exemplo, tá? Então aqui, a base da minha arma, eu vou querer que ela mova a partir disso aqui. Então esse aqui vai ser o ponto de giro dela, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, Shift S, cursor para selecionado. Eu posso inclusive fazer ele na base, acho que fica melhor se eu fizer aqui, ó, Shift S. Acho que fica melhor ainda se for aqui. Esse objeto aqui, é, eu acho que fica melhor se eu fizer isso aqui. O meu cano de arma, eu talvez queira usar né, porque ele talvez eu queira girar ele ao invés de girar a base, né? Talvez eu queira fazer a origem dele. Deixa eu isolar ele aqui. Então eu quero fazer a origem dele aqui, ó. Então, Shift S, cursor para selecionado, objeto, origem, origem para o cursor. Isso porque eu posso querer fazer minha arma rodando a partir daqui, ó. Eu posso fazer com que ela seja desencontrada da base, se eu quiser. Isso é uma opção que talvez eu queira fazer, né? Também isso está em cima do trilho, isso me dá uma boa medida para eu falar que ela chegou no extremo do trilho ou não, né? Então isso é um lugar interessante. E essa peça aqui, eu vou querer que ela gire a partir dessa base aqui, ó. Shift S, cursor para selecionado, objeto, set origem, origem para 3D cursor. Então agora eu tenho como fazer isso aqui girar assim, né? Aí então eu tenho a minha arma gun, né? Gun base. Então, essa é a base da minha arma. Gun base. De novo, eu não preciso do vidro nessa material aqui. Só da coisa. Eu vou ter a munição. Então, isso vai ser gun ammo. Lembrando que eu estou sempre nomeando as coisas para saber qual que é o objeto, qual que é a parte, né? Eu estou sempre fazendo essas duas configurações aqui. E aqui eu tenho o cano da arma, né? Né?
gunpipe? Não sei. Depois eu aprendo os nomes das coisas. Não é pipe, é cano de arma, vai ser. Vou lembrar disso em algum momento. Enfim. Barrel? Tipo assim, barril? Barrel não é o tambor? Depende da arma. Porque eu tô achando que pra essa aqui, o barrel seria o tambor aqui, ó. Pode ser, acho que pode ser muzzle, Muzzle, Talvez. muzzle, muzzle, muzzle. É, Qual parte que é o pipe? É a parte ali da ponta da direita? eu tava pensando no cano como um todo, né? Mas seria, na verdade, se eu chamar só de gun, dá certo, entendeu? pode chamar guns body também, Body porque é bom. muzzle é só a Gostei. parte da frente ali, né? Body, obrigado, obrigado. Sabia que vocês iam me salvar. Valeu, gente, vocês são demais. Eu gosto muito quando vocês participam, de verdade. É, Tá, o que acontece? Aqui, ó, é uma cadeia de parentescos. Ou seja, a munição é filha do corpo, o corpo é filho da base, a base é filha do avião. Então, eu fiz essa separação exatamente por causa disso. Porque eu queria essa cadeia de parentescos, né? Mostrar que existe situações onde acontece isso, tá? Lembrando que eu posso é, 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 misturar métodos de rig, que eu posso fazer essa separação apenas do que eu sei que vai ser animado, tá? Se não vai ter animação, nenhuma dessas separações faz sentido, tá? Então, isso aí eu estou considerando que a minha arma vai ter o recuo, toda vez que ela tirar. Ela vai ter a rotação mostrando que a munição está sendo gasta, né? E vai ter a base, às vezes, virando a coisa para o lado que o mouse estiver, né? Apontando. Então, o corpo vai ser filho da base, né? Então, olha só. O emo vai ser filho do corpo. Então, aqui a gente tem uma cadeia de três. E todos eles vão ser filho do airplane. Então, quando chegar aqui, ó, vai ter uma cadeia de parentesco, né? Quando eu estiver fazendo o meu avião nascendo, ele vai mexer como um todo. Ele vai mexer como um todo. Mas cada uma dessas peças aqui agora, ela é acessível e ela possui uma origem que permite que eu faça uma animação. Essa origem, ela é compreendida pela Unity. Esse parentesco também, tá? Esse parentesco também. Então, eu vou exportar aqui o FBX disso aqui. Deixa eu salvar. Eu vou chamar isso aqui como parent, que é o método que eu usei. Tá? Na minha Unity, eu tenho a Unity aberta aqui. Eu acho que eu tenho um projetinho de Asset Zoom. Eu vou limpar ele para a gente ter apenas o que eu preciso, né? É, Então eu tenho aqui a Unity, né? Tá vazia a minha cena, tá? Tá vazia aqui, não tem nada. Eu vou exportar isso aqui, ó. Vou selecionar todo mundo, né? Selecionar todos os meus objetos, né? Select all mesmo. Vou exportar o FBX direto na pasta do meu projeto de Assets 1 aqui. Então isso é direto na pasta da Unity. Airplane Parent para eu saber qual que é o tipo. Eu gosto de marcar objeto selecionado porque eu sempre esqueço uma câmera, uma lâmpada em algum lugar, eu sempre esqueço alguma coisa. Então, eu sempre esqueço um objeto tá invisível. Então, eu gosto de usar o Select Objects por causa disso. Tá? Se eu der um Export FBX aqui, vai aparecer para mim o avião com todo mundo aqui dentro. Se eu colocar meu avião na cena aqui, ó,
ele vai ser o... Deixa eu extrair esse material aqui, deixa eu dar um extract from prefab. Eu tenho um material antigo aqui? Não, beleza. Deixa eu dar um extract from prefab aqui. Eu vou criar uma pasta nova chamada material. Que eu posso falar para ele salvar isso aqui no material. E se eu colocar material aqui, eu posso pedir para ele trocar para Standard Surface para já vir todo mundo colorido, né? Então, muito prático eu ter a organização de material lá também, né? Muito, muito bom isso. E aqui, olha só, cada um desses objetos aqui, ó, tá como filho já. O da arma tá aqui também, ó, todo mundo é o mesmo parentesco, tá? É o mesmo parentesco. E aí, se eu quiser animar aqui, eu tenho exatamente o posicionamento correto para criar essa animação. Ou seja, eu posso usar isso aqui via código, né? Falar assim, ó, ativa aí para mim né, a rotação desse objeto quando ele estiver mais rápido. Então, quando você apertar o botão de acelerar, eu vou girar isso aqui, ou quando eu pôr para o lado, vai mudar a posição de um objeto. Então, para esse tipo de interação, onde o seu comando afeta a posição de objetos, isso aqui é bem útil, é bem prático. E essa é uma forma de fazer parentesco, né? Ou seja, de fazer rig usando apenas parentesco entre objetos, né? Então, foi isso que a gente viu aqui nesse bloco de aula. Antes de eu ver qual que é o próximo tipo de rig, eu vou aproveitar que tem uma pergunta da Alice. Eu vou aproveitar para responder a pergunta dela. Né? Eu vou vir criar aqui um objeto cubo. Né? Vou colocar aqui no modo sólido. Alice, tem mais de um jeito de fazer as coisas que você está perguntando, tá? Então, deixa eu cobrir todas aqui só para eu ficar em paz com a minha consciência. Tá? Quando você quer uma parte pelo ângulo, né? A gente tem em objeto, a gente tem o Shade Smooth, que vai deixar o objeto todo suave, né? Todo suave. Mas eu também vou ter a opção Shade Auto Smooth, ou, se você preferir, eu tenho a opção Auto Smooth aqui em normais. Essa opção Auto Smooth, eu posso falar qual que é o ângulo que define aonde que começa a ficar suave. Na maior parte dos meus modelos, eu estou usando isso aqui, tá? Então, isso aqui seria a opção de suavizar umas partes e não suavizar outras partes, tá? Existe ainda a opção, vamos dar um shade flat aqui, ó, o shade flat, objeto, shade flat, faz todo mundo ficar achatado. E ainda tem a opção no Edit Mode de selecionar partes do modelo e pedir em face o shade smooth. Isso faria com que somente a parte que eu selecionei ficasse suave, tá? Então, quando você faz a pergunta em uma parte só, pode ser uma parte só automaticamente pelo Auto Smooth ou pode ser uma parte só por seleção, né? Ou seja, pode ser isso aqui, o Auto Smooth que vai pelo ângulo, ou pode ser dentro de modo Edit, isso aqui respeitando a sua seleção, beleza? Pois bem, vamos dar sequência aqui nos nossos processos de rig do objeto. Eu vou criar um objeto novo só para justificar
meu trabalho, tá? Só para justificar meu trabalho, eu vou criar uma peça nova, tá? E eu não vou usar o objeto separado mais, tá? Eu não quero mais usar o objeto separado mais. Eu posso juntar todo mundo aqui de volta, se eu quiser. Eu posso vir aqui selecionar o avião por último, né? E posso vir aqui dar um join. E aí, eu perdi todas as peças e todo o parentesco aqui. Uau! Mas é porque eu não preciso é, é, disso agora, porque eu vou fazer um outro tipo de rig, tá? Então eu acabei de desfazer aqui meu trabalho todo, é a vida. Mas eu vou criar uma peça nova aqui, ó. É, eu vou criar uma peça nova aqui. É, eu vou criar um banner. Acho que assim tá bom, né? O tamanho do banner. Vou fazer ele um pouquinho mais comprido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Vou fazer 10 metros. Vou fazer um banner com 10 metros. Vou adicionar aqui um bastão para ele, né? Então vou colocar aqui um cilindro de 8 vértices. Pode ser de 6, talvez de 6 vértices, talvez de 6. Acho que de 6 é bom. Com um triângulo aqui. Então isso vai ser o bastão dele, né? Aqui, ó, eu acho que talvez eu queira isso aqui, ó, né? E vamos fazer vamos fazer isso aqui, tá? Vamos dar um scale aqui. Eu vou dar Shift Z porque eu quero só afinar isso aqui. Eu quero rotacionar isso para ficar mais ou menos aqui. Acho que aqui tá bom, aqui tá bom. Aqui vai tá bom. Deixa eu ligar o raio-x aqui para ver o que eu estou fazendo de seleção. Eu não fui muito feliz com essa seleção, não. Deixa eu fazer assim. Talvez aqui. Pensando se eu faço assim. Acho que funciona. Acho que funciona. Vou fazer um pouquinho mais fininho assim. Vamos pegar vocês aqui. E vamos colocar vocês aqui mais ou menos. X, Y. Aqui tá bom. Tá ótimo. É...
Vamos ver aqui como é que eu coloro esse cara aqui. Eu acho que eu vou no meu Texture Paint, não, mentira, no meu Vertex Paint. Acho que eu vou colocar um amarelo bem clarinho, né? E aí eu vou dar um Shift K aqui. Brian perguntou se eu vou olhar modelos. Brian, depende de quando eu terminar minha aula teórica. Tá? A aula teórica ela tem uma certa preferência aqui no nosso flow, né? A semana que vem vai ser aula de feedback inicialmente. Geralmente é alternado. Geralmente a gente alterna entre aulas teóricas e aulas. Podia ser um pouquinho mais claro isso aqui. Mas aí se der tempo, sim, tá? Depende só de como que eu vou terminar aqui. Tá, qual que é o ponto dessa peça que eu criei aqui, ó? Qual que é o ponto dessa peça que eu inventei ela aqui? Deixa eu vir aqui no modo objeto. Existem casos onde o rig por parentesco não resolve. Tá? Existem casos que o rig por parentesco não resolve. Então, vamos imaginar que eu quero que essa faixa minha, ela envergue, né? Vocês vão imaginar que eu vou querer essa faixa fazendo curva, né? E ela envergando. Para eu poder fazer coisas que dobram ou envergam, eu não consigo por parentesco, porque não tem aonde dobrar, né? Tipo, a origem é um ponto. E quando você faz parentesco, você está animando só a origem do objeto. Você não está reposicionando os vértices. Você está animando só a origem. Se eu quiser fazer um objeto que enverga, ou seja, que tem um formato diferente, eu vou precisar reposicionar vértices dessa peça. Inclusive, eu vou precisar de mais vértices do que o que eu criei aqui. Porque o único jeito de eu fazer uma coisa envergando é se eu puder reposicionar os vértices dessa peça e criar nesse reposicionamento aqui dos vértices um formato diferente, né? Então esse é o único jeito de eu fazer coisas que envergam, tá? Então isso é uma situação onde o rig de parentesco não funciona, tá? Outra situação que acontece é, se eu vou criar as animações no Blender, se a animação ela não vai ser um código afetando o objeto. Lembra, se é um código afetando o objeto, eu preciso do objeto separado aqui. Mas, se eu preciso animar no Blender e criar um kit de animação, isso é muito comum, por exemplo, para animar personagem, né? Então, se eu preciso que a animação seja no Blender, animar cada peça separada vai gerar um volume de informação muito grande, né? Vamos imaginar que eu tenho a animação de espera no meu avião, né? Ou vamos fazer animação de giro, né? Animação de giro. Eu vou ter que ter, para cada peça do avião, uma animação de giro. Então, se o objeto for separado, eu vou ter que ter para cada peça dessas aqui uma animação para poder implementar. Vai ficando meio massivo. E se eu usar o outro sistema de rig, né, que é o rig que a gente vai ver agora, que é o Armature, né, se eu usar esse tipo de rig, o Armature ele vai concentrar todas as animações num objeto só. Então ele vai ser um objeto que vai mandar no avião, ou seja, ele vai ser o objeto pai do nosso, do nosso, da nossa hierarquia. O personagem, no meu caso é o avião, vai ser o filho, né? E o Armature ele vai carregar todas as animações nele. Então eu consigo ter uma gestão mais organizada das animações, tá? Então, se a gente for fazer uma deformação no meu objeto, né? Ou se a animação for toda feita dentro do Blender, né? Ou se eu precisar de todas as animações concentradas em um lugar, o jeito de fazer rig
né? O jeito que a gente vai fazer o nosso rig vai ser usando Armature, tá? Então, existem motivos para se fazer a animação do tipo Armature. Então, vamos lá. Vamos fazer um rig por Armature. É isso que a gente vai fazer. Eu vou precisar fazer duas coisas principais para fazer o rig com Armature. Eu vou precisar criar para o meu objeto, né? Vamos dar um mais aqui. Eu vou ter que fazer a mesma separação que eu fiz de peças, mas sem separar o meu objeto, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou falar que cada grupo de vértices, né? Eu vou falar que cada grupo de vértices aqui representa um objeto, né? Então, é uma separação semelhante ao que eu fiz dos objetos. Só que agora, ao invés de separar os objetos, eu só vou organizar os vértices em grupos. E dessa forma, eu consigo falar para o Blender que uma parte desse modelo é o pedal. Eu consigo falar que uma parte disso aqui é a hélice, né? Eu consigo informar para ele que meu modelo é feito de partes avulsas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, no meu objeto, dentro de Edit Mode, eu vou criar grupos de vértices para cada parte. Então, isso aqui eu vou fazer para poder definir isso. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Vamos entrar no modo Edit, Edit Mode, tá? E eu não tenho grupo de vértices nenhum aqui, ó, né? Eu não tenho grupo de vértices nenhum. Vamos criar um aqui, ó. Eu tenho uma opção de mais, uma opção de menos. Se eu apertar mais, eu crio um grupo. Se eu apertar menos, eu removo o grupo. Então, mais cria um grupo, menos remove um grupo, né? Se eu criar um grupo aqui, ó, eu posso clicar nele duas vezes para batizar. Vamos chamar isso aqui de Skrill. Drill não, né, Daniel? Skrill. Skrill. E aí eu quero assimilar para dentro desse grupo alguma parte. Ou seja, eu vou usar os comandos assign para colocar vértices aqui dentro e remove para tirar vértices daqui de dentro, né? Eu também posso usar os comandos para selecionar. Ou seja, o grupo de vértices também é uma forma de você agilizar a sua seleção. Você pode colocar todas as peças que você qualifica como um grupo para agilizar a seleção ou tirar a seleção, né? E aqui tem o peso ou a força com a qual o grupo entra, o vértice entra no grupo. A gente não deve mudar os valores disso agora, mas é importante saber que essa entrada do grupo, do vértice no grupo, pode ser parcial. Ela não precisa ser binária, né? Ela pode ser um valor flutuante. Para que eu possa ver quem está onde no grupo de vértices, eu também vou ligar um recurso de visualização aqui, tá? Então, esse recurso aqui, ó, Vertex Group Weights, ele vai me mostrar quais vértices estão dentro do grupo de vértices, tá? Eu preciso desse comando para poder ver isso. Quando eu clicar, o modelo ficou todo azul. Se eu desligar, ele volta para o normal, tá? E aí, só para demonstrar aqui, ó, quando eu selecionar um vértice aqui, ó, vou selecionar um vértice aqui, e vou dar o assign. O Blender vai colorir e falar assim, olha só, esse vértice aqui, ó, ele está 100% dentro do grupo. Esse aqui já está 0%, ó, e ele cria uma gradação. Ele fala, ó, daqui para cá, esse edge, né, a linha, ela está sofrendo influência desse vértice aqui, né, e está perdendo influência. Então, ele vai me informar os valores intermediários aqui
né? Como eu falei, nem tudo vai ser 1, né? 1 vai ser vermelho, 0 vai ser azul, e esses valores aqui são intermediários, tá? Deixa eu remover ele aqui, ó. Remove. Então eu tenho o assign, coloco o vértice dentro do grupo, o remove, tira ele de dentro do grupo. Eu vou selecionar a minha hélice inteira, usei Ctrl L, e eu vou dar assign, ela vai ficar toda vermelhinha, ó. Agora eu sei que a hélice está dentro desse grupo e o resto do avião não. Vamos fazer um novo para a gente comparar. Vamos criar um grupo novo aqui. Vamos chamar ele de... Como é que eram os nomes? Era Pedalback. Vamos pegar esses vértices aqui, ó. Ctrl L. Era Pedalback que eu estava usando. E vamos dar um assign aqui, ó. Aí, ó. Então, aqui eu já consigo ver os grupos de vértices em ação de um jeito mais claro, né? Eu consigo ver quem é quem, ó. Isso é o screw, isso é o pedal. Então isso funciona igual separar os objetos em conceito, né? Ou seja, eu estou criando para cada peça que eu quero um movimento de individual, eu estou criando um grupo de vértices, né? Eu estou criando uma separação e um nome para isso. Vamos fazer de novo aqui, ó. Esse cara aqui. Deixa eu copiar esse nome aqui, só porque vai ser útil. Vamos criar aqui pedalback.r e vamos dar um assign. Mesma coisa aqui, ó. Vamos vir aqui, eu vou criar um grupo novo para ele. Nomear. .l. E eu preciso dar o assign. Se eu não der o assign, ele não fica vermelho e ele não entra no grupo de vértices, né? Vamos fazer a mesma coisa com esse cara aqui, ó. Pedal. Bottom. .left. Vamos dar um assign. Se eu por acaso colocar um pedaço errado aqui, ó, é só selecionar e dar remove. Tá? Então toda vez que você colocar um vértice sem querer, você, nossa, esqueci um vértice selecionado ali sem querer. Né? É só selecionar o vértice e dar remove, que você limpa as partes não desejadas. Tá? Ctrl L. Vamos criar aqui o pedal up, não top, né? Top.l. Vamos dar um assign. Vamos selecionar esse cara aqui. Pedal top.r. Assign. E aqui. Ctrl L. Vou criar aqui. Deixa eu ampliar para vocês verem os grupos de vértices. Deixa eu ampliar essa janela aqui para vocês verem o grupo de vértices. Esse aqui vai ser o meu pedal. Bottom. .r. Assign. Então, esse procedimento aqui eu vou fazer também aqui nas peças da arma, né? Então, as peças da arma, a gente vai ter. Deixa eu selecionar essa face aqui, Ctrl L. A gente tinha chamado isso de Gun Base. Então vamos dar um assign. A gente tinha chamado todas essas peças aqui, ó, todos esses pedaços aqui, ó. A gente tinha chamado de Gun Body. Opa, não escrevi nada. Gun Body. Eu tô com um sério problema, né? O problema é que eu tô esbarrando no touchpad do notebook e eu tô clicando sem querer. Vou dar um assign. E esse cara aqui, ele era o Gun Ammo ou Barrel, né? E assign.
Vamos conferir aqui minha separação. Eu tenho screw, pedal, pedal back L, bottom, top, gun base, gun body, gun ammo. Então, o que falta? Bom, eu preciso que o meu corpo do avião também tenha um grupo para ele, né? Ou seja, eu preciso que o corpo do avião, ou seja, as partes que são rígidas, elas também precisam ter o grupo para elas, né? Então, todas essas peças aqui, ó, pô, não tinha feito a rodinha, hein? Pô, eu não vou fazer ela não, tá? Foi mal. Deu preguiça. Ou será que eu vou fazer? Bom, talvez não dê tempo de dar feedback, né? Vamos combinar, né? Ah, gente. Pô, não, vamos fazer. Vamos fazer. Sem preguiça, né? Não pode ter preguiça, não. Então, isso aqui. O que acontece? Eu não preciso fazer a seleção toda de uma vez só. Deixa eu criar aqui um grupo que eu vou chamar de Airplane, tá? Body, tá? Tô chamando de Airplane Body só para ficar claro. Eu podia chamar só de Airplane. E como esse grupo ele é muito importante para mim, eu quero subir ele aqui na lista, para ele ser o primeiro da lista, só para ficar fácil para mim. Então, isso aqui é Airplane Body, então vamos dar assign. Isso aqui é Airplane Body, vamos dar assign. Ou seja, eu posso ir acrescentando as peças aos poucos. Eu não preciso fazer tudo de uma vez só. Eu posso vir aqui, ó, caçando cada pedacinho. E aí, na hora que tiver todas as pecinhas, eu me dou por vencido, né? Então, isso aqui, ó, também é Airplane Body, né? Isso aqui também é Airplane Body, né? Então, isso aqui já vai me ajudar demais na hora que eu estiver trabalhando. Ou seja, eu vou ter um controle do avião, né? Um controle do corpo do avião, e cada peça individual aqui desse modelo. Então, isso aqui está indo bem. Meu problema agora é esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, ele vai ser deformado. Ele vai ser deformado. Para eu deformar ele, eu talvez precise separar ele em cortes. Para eu poder falar assim, ah, não, peraí, dobra ele aqui para mim, né? Tipo, dobra aqui, dobra aqui, dobra ali. Então, talvez eu precise cortar ele aqui, tá? Eu não quero cortar de mais, eu não quero cortar de menos, né? Então, eu vou separar isso aqui, ó, em 5, talvez. 1, 2, 3, 4, 5 peças, 6 peças, né? 6 peças, né? Vai ser o banner, né? Banner. E aí aqui eu não vai ter, eu talvez não consiga escapar. Vai ser banner 01, 02, 03, né? 04, 05, né? Então eu preciso desses cortes, senão não deforma. Não tem como deformar isso aqui, né? Eu preciso de cortes para fazer deformação. Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um corte aqui, mas eu quero uma escala em x igual a zero, não em y, né? Y igual a zero.
Acho que talvez eu começar por aqui, ó. Vou fazer por aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é x igual a 0. Opa, y igual a 0. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar aqui, ó. Cortar aqui. E cortar aqui, né? Ou seja, agora eu consigo falar pro Blender dobrar isso aqui, né? Ou seja, dobrar isso aqui para cá. Consigo falar para ele dobrar isso aqui para cá. E assim por diante, né? Então, isso vai ser uma sequência de grupos de vértices. Vamos pegar esses caras aqui, ó. Isso aqui vai ser o meu primeiro grupo de vértices, né? Vai ser a base do meu banner, né? Então eu quero chamar isso aqui de banner sem número, assign. Isso aqui, ó, vai ser o meu banner 01, né? Ou banner 1. Se eu apertar Enter aqui, ele já vai fazer 0001. Para quem é preguiçoso, é uma boa ideia. E isso aqui vai acontecer, ó. Ou seja, eu estou influenciando isso aqui e ele vai influenciar esse edge para cá. Quando eu fizer o banner 2, ele vai fazer essa gradação aqui, ó. Isso aqui vai ser o meu banner 3. Sai. Esse vai ser meu banner 4. E esse aqui vai ser meu banner 5. Não gosto muito de usar número, mas nesse caso, né, a gente consegue ver a cadência aqui, ó. Banner. Eu posso inclusive falar que tem partes que são compartilhadas, né? Ou seja, esses vértices aqui, ó, eles pertencem a dois grupos, né? Esse vértice aqui, ele está em dois grupos. Então, isso é uma coisa que eu posso fazer, né? Tá tudo certo. Um mesmo vértice pode estar em dois grupos. Isso aqui é a primeira parte do meu rig. Isso é a primeira parte do meu rig. Eu fazer os grupos de vértice, informando pro Blender quais partes que eu vou querer animar com o meu armature. Né? Ou seja, quando eu for criar o esqueleto do meu avião, né? O controle dele, ele vai usar esses grupos de vértices. Vocês podem encontrar esses grupos de vértices também aqui. Né? Os grupos de vértices eles viram uma listinha subordinada aqui. Né? E aí, o que eu vou fazer agora, né, para poder criar esse controle, é criar o objeto do tipo armature. Então agora a gente vai para a segunda parte, que é criar o armature. Tá? Eu criei já o meu modelo. O meu modelo tem os grupos de vértices. E cada grupo de vértices recebeu o seu assign, né? Ou seja, tem a sua assimilação. Agora eu quero criar o armature. O armature é um tipo específico de objeto. Tá? Ele é um objeto próprio para a gente fazer animação para jogo, animação, né, para filme, para FX. Então, assim, ele é um objeto poderoso de animação. Tá? Eu vou criar um aqui, ó, no meio do nada. Né? O armature, ele é feito de bone. Então, isso aqui é um bone. O bone, ele tem uma base e uma ponta. Né?
É, e o armature, ele é um quê? Ele vai ser um conjunto de bones, tá? Então o armature, ele vai ser um conjunto, meu objeto armature, ele vai ser um conjunto de bones, né? Eu, quando eu crio ele tem um bone só, mas eu vou fazer ele ter vários bones, vários ossos, né? Então isso é como a gente vai desenhar isso aqui. O meu objeto Mature, ele possui um modo de animação, que é o modo pose, que serve para eu criar animações, e ele tem um modo de edição, que serve para eu desenhar o meu, o meu rig, né? Ou seja, onde eu consigo usar ferramentas semelhantes às ferramentas de modelagem. Tá? As ferramentas são semelhantes. A gente vai ver que tem comandos semelhantes como o subdivide, a gente tem extrusão, duplicação, isso é idêntico ao que a gente tem na modelagem. A gente tem o subdivide, que é também idêntico ao que a gente tem em modelagem. Né? A gente também vai ter as questões de parentesco aqui, ó. Ou seja, a gente também vai criar parentescos entre os ossos. Tá? Mas modelar um armature, né, pode ser um processo de duplicar bones, né, que eu dei o Shift D para duplicar o mesmo atalho. Pode ser o processo de dar extrude em bone. Eu posso dar extrude. E se eu der extrude, eu vou puxar mais ossos aqui, né? Então eu vou criar uma cadeia de ossos, né? Eu também posso pegar um bone e subdividir ele, fazer um bone virar dois, né? E assim por diante. Então a gente tem várias formas de criar esse design de bones. Eu posso vir também adicionando ossos aqui na minha cena, tá? Então, é parecidíssimo com modelagem, tá? Parecidíssimo com modelagem. E o processo para eu encaixar esses bones vai ser parecido também com o que a gente fez para definir as origens, né? Na hora que a gente cria um bone, vamos adicionar aqui um objeto do tipo armature, né? Quando eu criar um objeto armature, vocês vão ver que ele vai me dar configurações de esqueleto e configuração de osso. Ele tem um menu sobre o esqueleto e um menu sobre o osso, tá? Deixa eu entrar aqui no modo edit. E aí acontece, o meu objeto, ele tem uma cauda, tá? Então essa ponta aqui a gente vai chamar de tail. Essa base aqui, ó, a gente vai chamar de head. Chama de head, tá? Esse head, essa base aqui, ó, isso aqui é o pivô. É por aqui que as coisas vão rodar. Então isso aqui vai funcionar da mesma forma que a origem funcionou no rig anterior que eu fiz de parentesco, né? Ou seja, eu vou querer colocar essa base no ponto de giro do meu modelo. No ponto de giro ou no ponto de escala do meu modelo. Então deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu criar um bone aqui para o nosso amigo aqui. Deixa eu adicionar aqui o dar o Shift S. Vou usar o meu Shift S cursor para selecionado. E vou adicionar o meu armature alinhado aqui com o meu modelo. Tá? Então, eu vou começar a desenhar esse rig a partir daqui. Para poder facilitar o meu trabalho de desenho, tá? Eu vou vir nas propriedades do objeto, as propriedades do objeto. Vou no Viewport Display e vou pedir para ele desenhar o meu rig sempre em frente ao meu modelo aqui, ó. Então ele vai estar sempre visto, não importa o ângulo que eu estiver vendo, eu vou sempre ver o meu esqueleto. Outra coisa que eu vou pedir é para ele mostrar apenas o wireframe, porque eu não quero ficar vendo
todos os bones cinza e gordinhos, não. Eu quero ver apenas o wireframe dele aqui, tá? E aí, esse é o primeiro bone que eu estou criando. Esse é o primeiro bone que eu estou criando. Esse bone, eu quero alinhar ele com o ponto de giro dos meus objetos. Então, se eu quero meu avião girando, por exemplo, por aqui, né? Vamos supor que esse aqui é o ponto de giro do meu avião, né? Eu acho que é um bom ponto de giro, né? Vai lá. Então eu quero que a cabeça do meu bone, né, o head do meu bone, fique aqui. Então o que eu vou fazer eu vou usar aquele Shift S que eu estou usando, cursor para selecionado, vou trocar do modo Edit do objeto para o modo Edit do esqueleto. Vou usar, modo Edit. Vou usar o meu mesmo Shift S e agora eu quero que a minha seleção vá para onde está o meu cursor. Ou seja, aqui ó, eu coloquei o meu bone alinhado com ponto de origem. Essa cauda, o tail, eu só vou colocar ele para frente porque vai ficar mais didático, mas não precisa, né? Eu quero fazer isso aqui porque eu acho que vai ser mais fácil a pessoa entender o que que ela está animando. Se eu fizer isso aqui, ó, eu acho que vai ficar mais fácil para a pessoa saber do que se trata, né? Então, isso aqui, ó, é o meu primeiro bone, tá? Esse é o meu primeiro bone. E é muito importante, vamos lá, é muito importante. Eu preciso batizar esse rig, né? Então, esse aqui vai ser o Airplane rig. Vamos batizar isso aqui, ó. Eu preciso batizar o conjunto de ossos também, Airplane rig, tá? E eu preciso batizar o osso. Essa é a parte mais dramática do parentesco é, é, por grupo de vértices. Exatamente o mesmo nome aqui, ó, exatamente esse nome aqui tem que ser o nome do bone que vai controlar a parte, tá? É pelo nome que o Blender vai encontrar quem é que obedece quem aqui. É pelo nome que ele vai fazer a conexão entre bone e grupo de vértices, tá? Então eu preciso que tenha o mesmo nome no bone e no grupo de vértices, senão simplesmente não vai funcionar, tá? Se eu fizer corretamente, se eu batizar todos os bones corretamente, eu provavelmente vou conseguir um bom rig, tá? E aí, o que eu quero fazer aqui é muito parecido com o que eu fiz antes, né? Eu vou selecionar cada uma dessas peças aqui, ó, né, do mesmo jeito que eu fiz da outra vez, né? Mas aqui eu vou usar, em vez de usar o local view, né? Eu vou usar o hide, né? A gente tem os controles de show e hide, tá? E aqui eu vou usar o Shift H, que é o hide unselected, né? Então isso vai facilitar um pouco a minha seleção. Vou fazer o mesmo procedimento de seleção, tá? O mesmo procedimento de seleção. Eu vou vir aqui no meu Shift S, cursor para selecionado. Se eu for na edição do meu, né, vamos falar devagar, né? Se eu for na edição do meu rig, né,
Se eu for no Edit Mode do meu rig, der o tab aqui, ó, né? Tipo, para entrar na edição do meu rig, eu vim pela seleção aqui. E adicionar um bone, esse bone já vai estar alinhado. Eu só preciso fazer o quê? Eu só preciso colocar o tail dele numa posição que seja mais didática para quem for animar. Então, eu acho que aqui o meu tail ele vai funcionar bem aqui, tá? E eu preciso nomear isso do mesmo jeito que meu grupo de vértices. Então, qual o grupo de vértices que é o grupo de vértices dessa peça, né? É o pedal back. Beleza. Então esse nome aqui, ó, é o nome que eu vou querer para esse bone aqui. Deixa eu dar um Alt H. Isso resolve bastante coisa. Vamos fazer já os pedals aqui de trás. Ctrl I. Se você quiser dar um hide normal, né? Invertir a seleção. Vamos selecionar isso aqui. Shift S. Cursor para selecionado. Eu tenho a impressão que antigamente tinha um atalho melhor para entrar no modo edit das coisas, mas tudo bem. Tab. Tab. Deixa eu adicionar aqui o meu bone. Deixa eu mover ele para ele alinhar com esse cara aqui. Quem que vai ser esse cara aqui, ó? Esse é o pedal back left, né? Então eu posso procurar esse nome aqui, pedal back left, e colar aqui, ó. Não é o processo mais divertido do mundo, eu sei, mas nós vamos fazer ele mais uma vez. Alt H, Ctrl L, Shift H. Shift S, cursor para selecionado, Tab, Tab, Shift A, que eu vou na minha visão de lado, vou puxar esse cara aqui, e esse aqui vai ser o meu bone. Eu posso nomear o bone pelo painel de bone, né? O painel de bone vai me dar as informações sobre o bone, o painel de armature vai me dar as informações sobre o armature. Eu posso nomear por aqui, ó, pelo painel de bone. Esse vai ser o pedal back right. Maravilha, ó. Então a gente tem aqui, ó, 3 bonezinhos do que a gente tinha antes. Vamos fazer mais um conjunto de bones aqui, né? Alt H, Ctrl L, Shift H. Isso é mais para a gente poder ver, né? Também. Deixa eu alinhar isso aqui. Shift S, cursor para selecionado, Tab. Meu armature, se estiver difícil de ver, né? Lá eu posso vir por aqui mesmo. Tab, Shift A, visão de lado. E aí a gente vai ter mais um bone aqui. Eu posso, na verdade, eu estou fazendo essas coisas assim, mas nada me impede de fazer manualmente. Eu poderia, por exemplo, duplicar esse bone e mover ele aqui, ó, e colocar ele mais ou menos no mesmo lugar, né? Eu posso alinhar isso visualmente, tá? Não tem problema. A polícia do 3D não vai bater na minha porta, né? Então posso ficar tranquilo. Então qual que era o nome desse aqui? Esses eram os pedal bottom. Então esse aqui. Esse cara aqui é o pedal bottom left. Esse cara de cá é o pedal bottom R.
Lembrando, eu não estou fazendo o alinhamento no olhão, porque eu não sou muito competente assim nos alinhamentos. Então, eu prefiro fazer a seleção, marcar aonde eu quero minha origem com o cursor. Eu quero o cursor para o que está selecionado. Adicionar os bones, tá? Adicionar o bone é Shift A, caso alguém não tenha pegado. É o mesmo atalho de adicionar objetos, né? Os mesmos atalhos de modelagem que a gente viu até agora são os atalhos que eu vou usar nesse espaço. Então, se você está vendo o playlist na ordem, você vê que os atalhos já foram falados lá atrás. Vai ser possível também perceber que eu deixo anotado na descrição os atalhos básicos. Assim. Eu acho que mais ou menos por aqui. Tô fazendo no olhão. Tô fazendo no olhão. Mas existe uma forma de fazer o rig simétrico, né? Então, deixa eu apagar esses dois aqui. Deixa eu apagar esses dois aqui. Só para a vida ficar mais agradável para vocês. Vocês falaram assim que tem qualidade de vida. Não é só dureza, né? Ctrl C, Ctrl V. E aqui vamos pôr R. Não, left, né? Left. Aqui a área top. Eu estou nomeando errado. Pero bottom. Pero top.l. Tudo que terminar em ponto .l, eu consigo criar o ponto .r. Tudo que terminar em ponto .r, eu consigo criar o ponto .l, tá? Então, se eu tiver com muita preguiça, eu posso, ao invés de ficar duplicando isso e tal, eu posso vir em Armature e pedir um Symmetrize, tá? Ele vai criar para mim já com o nome certo, tá? Então, isso é qualidade de vida. Quer dizer que eu posso fazer só metade do rig e a outra metade ela automaticamente vai ser feita. O importante é que eu nomeie corretamente e que a posição esteja correta, porque senão aí é só perder tempo, né? Mas todo bone que tiver terminado em ponto L, eu consigo criar o ponto OR e vice-versa. Ou vice, né? Então, beleza, isso aqui foi os meus petals. Deixa eu fazer agora a minha arma, né? Vamos vir aqui no meu modelo, Alt H. Fazer aquele mesmo processo de criação, né? Dá um hide aqui. Eu estou usando esse processo esse tempo todo, não tem por que eu sair dele agora. Shift S, cursor selected. Tab. Armature. Tab. Shift A. 3. Menos, 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 menos. Tem uns atalhos que estão aqui embaixo, mas eu estou falando deles assim mesmo. Acho que eu posso fazer isso assim pra frente. Acho que não tem problema fazer isso desse jeito, não. Mas eu quero fazer isso pra cima, na verdade. Deixa eu deixar pra cima o meu gun base. Deixa eu deixar pra cima. Tá? Lembra de olhar quando estiver nomeando, lembra de conferir se você está nomeando realmente o Bone, se você não está nomeando uma coisa errada, tá? Confere também aqui na listinha. Alt H. Shift S. Cursor selected.
sabe? Shift A. E esse aqui, ó, eu acho que eu vou querer ele assim, ó, deitadão assim. E esse cara aqui, ó, tá selecionado. Esse é o Gun Body. Beleza. Vamos pegar esse cara aqui, mesma coisa, Shift S. Shift S. Cursor para selecionado. Tab. Tab. Shift A. E aqui eu vou dar o meu comando. Vou deixar para cima também, tá? Eu quero deixar ele um pouquinho maior, fica mais fácil de ver, tá? Não precisa estar alinhado bonitinho, não. Precisa estar fácil de selecionar. E esse bone aqui, ele vai ser o Gun Ammo. Certo? Até agora foi tudo muito direto ao ponto, né? Eu acho que dá para ver que foi tudo muito direto ao ponto aqui, muito parecido com a criação das minhas peças, né? É, Agora eu vou para um outro processo que eu também fiz no rig por peças, né? Porque meu rig por peças, ele tem esse parentesco aqui, ó. O airplane, ele manda em todo mundo, né? O gun manda nas peças da arma. Aqui tá todo mundo sem parentesco. Então eu quero fazer, na verdade, o parentesco, né? É, Essa peça obedecendo essa peça, né? Ou seja, o emo obedece o body. Para fazer isso, vocês vão ver que não tem o drag and drop aqui mais. O drag and drop não funciona aqui. A gente vai usar o comando de parentesco, tá? A gente vai usar o comando de parentesco. E aí o parentesco ele sempre vai ser feito da peça que tiver laranja para a peça que tiver amarelinha. Então essa peça vai ser o pai, essa peça vai ser o filho, tá? Então sempre vai ser essa cadência. Se eu der aqui o Ctrl P, ele vai perguntar se eu quero conectar os bones ou se eu quero deixar eles afastados. Se eu pedir para conectar, ele vai grudar o bone lá na ponta. Não é o que eu quero, né? Se eu pedir para ele manter o offset, ele vai criar a relação de parentesco aqui, ó. E agora o meu Aimo está dentro do corpo. Vamos fazer agora do corpo para a base. Selecionei o corpo primeiro, segurei Shift, selecionei a base o segundo, Ctrl P, ou, se preferir, parentesco, Make, Keep Offset. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na hora que eu estiver animando, eu vou mover a minha base aqui, ó, ela vai carregar o meu cano. Eu vou mover o cano e ele vai carregar a minha munição. E é esse tipo de cadência que eu quero, tá? Também com o comando eu posso fazer múltiplos parentescos de uma vez só, tá? Então eu posso pegar todo mundo que eu criei aqui, todos esses bones aqui, que são filhos desse bone principal aqui, ó, dar um Ctrl P com Keep Offset e fazer todo mundo obedecer de uma vez só, né? Ou seja, eu crio a relação de parentesco entre eles de uma vez só, né? Ou seja, todo mundo que é filho do Airplane eu posso selecionar. E aí na hora que eu for animar meu modelo, né? Tipo, eu vou mover meu osso, ele vai carregar os filhos. No caso do banner, no caso do banner, eu posso fazer com extrude, porque o banner ele é todo conectado, né? Vamos ver aqui no wireframe, né? Vamos ver no wireframe. Ou seja, o meu banner, se eu vier aqui e der um extrude, o meu banner já vai sair como filho do pedal. Então, olha só, ele já veio aqui. Vamos chamar isso aqui de banner, né? Banner.
Então ele já é o filho do banner. E se eu der um extrude para cada um desses pontos de corte aqui que eu fiz, extrude. Aqui eu quero ele em Y. Ele vai criar o banner .001. Eu acho que vai estar respeitando o nome que eu usei ali, ó. Extrude. 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 E extrude. Deixa eu deixar ele aqui. Posso deixar ele até aqui, não faz muita diferença não. Aqui está no final, né? Então aqui eu vou ter a minha cadência de parentesco aqui. Quando você faz uma extrusão, você tem uma cadência de parentesco, né? Isso aqui, ó, porque é automático, né? Ou seja, um é filho do outro. Na hora que eu estiver movendo aqui, eu vou poder fazer a minha dobra, né? A minha dobra aqui, né? Então, massa. Agora eu tenho o meu design. Eu tenho o meu design de rig, né? Ou seja, eu fiz meu armature aqui, né? Eu criei o meu armature. Tenho meus grupos de vértices. Agora falta fazer a união entre eles, tá? Falta fazer a união entre os dois, né? Deixa eu colocar os dois na mesma coleção. A união entre os dois, vamos lá no modo objeto, também vai ser feito com um parentesco. Então, deixa eu fazer um checklist aqui. Eu tenho um modelo. Deixa eu fazer meu checklist aqui. Checklist é importante. Eu tenho meu modelo. Tá? Meu modelo tem grupo de vértices. Meu grupo de vértices, eles têm nome e eles foram assimilados. Então isso aqui eu preciso. O meu armature, ele tem os bones. Os bones possuem parentesco. Os bones eles estão alinhados, né, com a parte que vai mover ele. E outra coisa, ele tem também o mesmo nome do grupo de vértices. Ou seja, eu preciso disso aqui nas duas peças. E aí, para juntar os dois, ou seja, para juntar isso aqui, esse conjunto, eu preciso fazer um parentesco. Só que não é qualquer tipo de parentesco. É um parentesco que vai chamar armature deforme. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar o meu modelo e o meu esqueleto. O meu esqueleto ele tem que estar ativo, tá? Então, o meu armature ele vai ser o pai, ele vai ser o objeto ativo. O objeto ativo ele aparece o nome aqui, ele fica com a seleção mais clara aqui, ele fica com esse laranja claro aqui também, tá? Ou seja, eu quero que o meu airplane fique dentro do airplane rig. Eu vou em objeto, tá? Eu vou em parentesco no meu controle de objetos. Então aqui tem parent. E aqui ó, eu tenho o parentesco que eu quero, que é o armature deforme. É esse parentesco que eu quero. Quando eu criar esse parentesco, eu vou ter o meu objeto airplane rig em cima, o meu objeto malha airplane dentro dele, e eu vou ganhar um modificador que chama armature. Ou seja, isso aqui vai aparecer na minha listinha. Esse modificador ele pode ser visto na seleção do objeto. Ele pode ser visto aqui, ó, né? Nesse ícone aqui. Eu ganhei isso aqui. É esse cara que está fazendo a ponte. É ele que está falando que os grupos de vértices vão fazer a deformação. Tá?
Então, se eu vier agora no meu objeto rig e for no modo pose, eu provavelmente consigo deformar o meu modelo. Vou selecionar tudo aqui. No meu modo pose, eu tenho como limpar as transformações, né? Para eu não ficar. Eu quero limpar todas as transformações. Eu vou apagar isso aqui tudo por enquanto também. E aí, existe um erro no meu rig. Existe um erro no meu rig. Qual que é o erro? Eu não fiz a hélice e a roda, né? Eu não fiz elas. Não criei o bone para a hélice e não criei nem o grupo de vértices, nem o bone para a roda. Tá tudo bem. Graças a Deus, eu não preciso refazer o rig. Eu não preciso refazer o parentesco. Eu não preciso refazer nada do que eu fiz. Eu posso editar esse rig, né? Então quer dizer que eu posso vir aqui e vamos selecionar aqui o modo objeto, selecionar minha hélice, né? Vamos fazer o mesmo processo que a gente tem feito aqui, ó. Deixa eu tirar meu raio-x. Shift H. Eu quero colocar aqui o meu cursor. E eu quero adicionar lá no modo. Deixa eu colocar no modo sólido aqui. Eu quero adicionar no meu rig aqui. Eu quero adicionar a hélice, né? Vou de novo adicionar aqui o bone. Eu vou mover ele para frente assim, ó. Eu quero ele bem estouradão para frente assim. Esse bone aqui, tudo que eu preciso fazer nele é nomear ele corretamente. Ou seja, se ele tiver com o nome correto, ele vai entender o grupo de vértices, né? E se eu fizer o parentesco aqui, ó, selecionar essa peça e essa peça e fizer o parentesco com offset, eu vou ter agora no meu modo pose como rotacionar a hélice. E ela está seguindo meu rig. Para a roda, eu preciso fazer ainda o grupo de vértices, né? Então, eu vou lá no meu objeto, Alt H. Eu vou selecionar aqui o meu bastãozinho aqui, ó, né? É, é por onde que ele vai girar. Eu vou fazer as duas rodas girando junto. Shift S. Cursor para selecionado. Se eu criar o bone, vamos lá, vamos criar o bone aqui, ó. Object Mode, Mode Edit, Shift A. Vamos fazer a roda apontando para cima também. Fazer apontando para baixo. Fazer ela apontando para baixo. Vamos chamar isso aqui de wheels, né? Chamar isso de wheels. Vamos fazer o parentesco disso aqui. Offset. Ou seja, ele também obedece aqui. E se eu vier no modo pose, ele não vai estar influenciando nada, porque não existe o grupo de vértice. Não existe o grupo de vértice wheel. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou criar um grupo de vértice. Vou dar assign. E vou chamar ele de... Eu copiei? Não copiei. Vamos batizar aqui. Wheels. Se o nome estiver idêntico, se esse nome estiver idêntico a esse nome aqui, ó, quer dizer que eu posso agora, Object Mode, Pose Mode, rotacionar isso aqui, ó.
E isso aqui vai fazer com que meu rig ele comande o meu avião inteiro agora. Agora todo o meu avião obedece o rig. E eu consigo fazer nesse avião umas poses mais legais, né? Porque agora eu posso, na hora que eu estiver balançando esse pedal aqui, né? Na hora que eu estiver balançando o pedal, eu posso fazer, né, tipo coisas como a faixa encurvando, né? Então eu crio uma situação interessante aqui. Isso aqui é compatível com a Unity, tá? Então deixa eu salvar isso como Airplane Armature. Então, e vou selecionar isso aqui, né? Vou selecionar esses dois objetos aqui, ó. Selecionar todo mundo aqui. Exportar. FBX, deixa eu vir aqui na minha. Deixa eu apagar esse. Deixa eu apagar esses caras aqui. Material vou deixar. Material vou deixar. Não, não vou não. Porra. Não deixar nada, não deixar nenhuma das coisas. Vou limpar a cena mesmo. Então, vamos lá. Vamos exportar o FBX. O FBX, ele entende o Armature, tá vendo? Ele existe aqui a opção de Armature. E se tiver animação, ele vai entender que tem animação também. Não tem animação ainda, mas ele vai entender se tiver. Ele tem as opções de Armature, se você quiser é, 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 configurar alguma coisa específica, mas ele vai entender a existência do Armature. Deixa eu mandar o. Esse aqui eu quero mudar o nome. Em vez de Parent, esse aqui vai ser o FBX Armature. Então, vamos vir aqui no Export FBX. Eu vou vir aqui em Assets. Ele entende aqui o objeto, a malha, né? Ele entende o meu avião e ele entende o rig como um objeto também. É, Não, eu não quero. Não quero nada disso. Eu quero só jogar ele para cá. A gente não está vendo aqui o rig, mas ele está aqui. Olha só, né? Meu banner só tem de um lado. Eu não fiz a normal dos lados. Eu posso inclusive animar as coisas aqui, né? Então, eu posso usar a própria Unity para animar também se eu quiser. Então, é, é o mesmo processo, entendeu? A diferença é que as animações agora, elas vão ser, em vez de ser uma animação para cada peça, a animação ela vai incorporar todas as peças. Então, na hora que a gente estiver animando, faz muita diferença como é que você cria uma ação para o seu jogo, né? E também na hora de acessar o objeto para poder gerar um código. De novo, é mais trabalhoso do que o parentesco que o rig de parentesco. Então, se essa movimentação fosse só, sei lá, só a hélice girando, não valeria a pena fazer o rig inteiro por causa de um pedaço que gira, né? Para coisas que deformam, faz todo sentido. A faixa não tem jeito de eu fazer isso se não tiver o armature deforme, né? Eu não consigo fazer deformação, essa curvatura sem o armature deforme, certo? Deixa eu tirar esse material aqui. Deixa eu fazer isso aqui também. E deixa eu vir aqui no meu material e colocar ele para
Particles, Standard Surface. Eu só não fiz duas normais, né? Esperto pra caramba. Agora meu avião só pode ser visto de lado. Vamos lá, deixa eu colocar two-sided. Aê, very nice. Esse aqui, ó. Esse cara aqui eu também quero ele standard. Eu quero particles, standard surface. Eu vou querer ele opaco por enquanto, né? Eu posso colocar ele aditivo, posso colocar outras coisas, mas eu acho que eu vou deixar ele opaco mesmo. Eu tô achando que vai ficar mais simpático, meu aviãozinho. Mas eu consigo fazer ele 100% metálico, 100% smooth e deixa eu ver como é que fica com transparência. Talvez deixar ele quase opaco. Beleza. Você agora tem um objeto bem mais preparado para fazer o meu jogo, né? É, eu acho que eu quero ele rugoso. Não quero ele metálico, não. Talvez só um pouquinho metálico, só um pouquinho rugoso. Aí. Eu tenho um objeto bem mais completo pro meu jogo aqui. Pessoas, foi isso minha aula de rig e armature. É, eu tenho que perguntar se sem dúvida, porque vocês ficaram quietinho. Alguma dúvida, pergunta, pessoas, sobre o que eu falei aqui até agora? Até agora não, professor, sendo bem sincero, mas na hora que eu for usar eu vou ter. Com certeza. Eu A aula da semana que vem ela é feita para isso. Porque todas as dúvidas que não apareceram até agora, eu tenho certeza que elas vão aparecer na semana. Mas massa, massa. Obrigado pelo feedback. É, pessoas, então eu vou encerrando essa gravação aqui, tá? Para poder subir esse vídeo separado do restante dessa aula, né? Deixa eu ver como é que a gente está de horas aqui. Já são 9h10. Nosso horário vai até 10h30, então a gente ainda tem um tempo aqui para eu tirar dúvida de algum modelo ou ver alguma coisa, né? Mas eu não quero misturar essa aula de feedback com essa aula de Rigor Mature, então eu vou interromper a gravação, agradecendo todo mundo que participou aqui ao vivo, né, da minha aula, e também para quem está vendo isso, né, no YouTube depois, obrigado por assistir, né? Espero que tenha te ajudado de alguma forma.